Estamos tratando nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, sobre o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. Quem está aqui conosco tratando disso é Isaac Cavalcante, que é secretário de organização da CUT Alagoas. Isaac, a gente falou de maneira geral sobre os municípios aqui de Alagoas, mas vamos partir para os dois maiores, Maceió e Arapiraca. Como é que está a situação desses dois? Olha, todos os dois deficitários. O estado de Alagoas é deficitário. Hoje nós já temos problemas de trabalhar a database do servidor, porque na hora que vai dar o ajuste ao ativo, né, o Estado não consegue pagar o inativo, né, com verbas do Tesouro. Isso já é um problema gerado da má administração do Fundo de Previdência Estadual. E nos municipais, Arapiraca e Maceió, tratando dos dois municípios maiores, Arapiraca tem uma folha de ativos que se aproxima de 8 milhões de reais, né? Isso os dados do balanço, e tem 200 mil reais em conta. Arapiraca, né? No último relatório que o município informa, isso não são dados da CUT, são dados do relatório da Previdência do município de Arapiraca, informada ao INSS Nacional. Maceió é a mesma situação. Maceió tem uma folha de 45 milhões de ativos, tem uma folha de 15 milhões de aposentados, dá um total de 60 milhões de reais, tem 196 milhões em caixa, não tem 3 folhas de pagamento. Maceió tem menos de 3 folhas de pagamento a título de reserva para fazer frente ao fundo de previdência própria, num plano de carreira que o servidor de Maceió tem, que é extraordinário, é o melhor do país. Né? Isso é a situação das duas cidades maiores, né? E as outras cidades menores é um total desastre, Flávio. E essa conta, como eu disse, é fácil de fazer. Eu estava numa oportunidade com uns 8 ou 10 prefeitos numa mesa. Eu cheguei no restaurante e o pessoal estava. E um dos prefeitos me chamou na mesa e disse: olha, o Isaac é contra o Fundo de Previdência Própria. Eu não sou contra o fundo. Eu sou contra as gestões que os senhores aplicam. Até porque o fundo ele tem coisas importantes se ele for bem gerenciado. Ele garante a paridade. O regime geral não garante a paridade. Né? O regime geral, além de não garantir a paridade para o servidor depois que ele se aposenta, né, ainda tem o fator previdenciário, né, que penaliza todos aqueles que contribuíram durante 35 anos de vida de trabalho, de efetiva contribuição. Eu sou uma vítima do processo do fator previdenciário. Então, a emenda 41 afetava na época, a gente quando foi para a rua e pressionou o governo Lula, aí veio a emenda 47, essa diminuiu, foi um remédio amargo, mas diminuiu, né? O remédio foi amargo, mas curou de uma certa maneira a doença, porque garantiu a continuidade da paridade para o servidor público da forma que garante o regime de previdência própria nos mais de 3.500 municípios brasileiros que adotaram esse sistema. Então, eu não sou contra esse tipo de regime. Eu gostaria que ele tivesse a saúde financeira que foi postada nas suas regras quando se fundou. Infelizmente, a responsabilidade não só do gestor de hoje, mas do gestor do passado, todos serão responsabilizados no futuro sobre esse crime que cometeram contra o regime de previdência própria, porque vai criar um caos nesse Estado e nesse país. Todos, com certeza, Flávio, serão responsabilizados por esse ato que eu chamo de criminoso, né? Porque nós iremos, eu acho que essa conta final vai sobrar para o trabalhador. Então, o regime próprio, bem gerenciado, se for feito consórcio, não dá para uma cidade pequena, Coité do Noia, Feliz Deserto, Dois Riachos, ter um fundo de previdência e vai aplicar o seu dinheiro aonde? Aí aplica na poupança, Flávio. Aí a poupança dá 5% ao ano, a perda é maior, o piso nacional do professor dá 13,01. Essa conta não vai fechar. A nossa folha, o nosso ganho real, o nosso salário, a valorização do magistério, ela cresce num tamanho, numa dimensão maior do que cresce a aplicação bancária para pagar a sua aposentadoria nos próximos 15, 20 ou 30 anos. E como a média da idade, né, do tempo, da idade, da vida aumenta a cada dia em função dessa qualidade, né, termina esse fundo sendo um fundo sem ter fundo nenhum. Isaac, como é que está a situação do Estado de Alagoas no que diz respeito à questão do Fundo de Previdência? Olha, também com bastante dificuldade. Dividir em 3,
né? Quem é antes de 2006, quem é de 2006 e dividir o fundo do militar, mas todos requer, né, como base de sustentação financeira o Tesouro Estadual. Então, um que surgiu, que em tese, né, lá na frente pode ter uma condição melhor, mas os dois que deixaram, que é o mal maior, né, todos dois foram delapidados durante toda a sua história, toda a sua vida. Então, cada governador que pega o novo mandato, pega um problema, que sobra para os servidores, né? Nós temos hoje a abertura já posta da database do servidor, sem nenhuma expectativa de aumento para o mês de maio, né? 51% de LRF, com base no Tesouro Estadual, que nós discordamos, é 51 menos 11, a forma que eles contabilizam vai de encontro com qualquer norma, né, estabelecida pela LRF, era uma rede de proteção que se fazia no índice, né, para não deixar para a gente que tinha dinheiro, porque também, Flávio, quando diz que tem dinheiro, a gente pede muito, né? O servidor também tem isso, né? Nós estamos com salário defasado, temos perdas históricas. Se disser que tem limite, né, eu não quero 10, eu quero 20. Né? Então, havia uma rede de proteção em cima desse modelo de apuração, é o único estado da federação que faz assim, fazia no governo passado, e pelo que eu vi na publicação do mês de dezembro, o atual secretário da Fazenda utiliza a mesma metodologia. Né? Não credita os 11% como receita de tributos, né? Como receita, quando vai apurar a receita corrente líquida, na medida que ele não credita, ele também não debita, né? Aí, se não creditou, não é obrigado a debitar, a receita corrente líquida fecha, não haverá diferença, só que quando ele vai computar despesas, ele joga a folha bruta com os 11%, ele não contabiliza a folha líquida, né? Então, na hora que ele for jogar a folha bruta, ele tinha por obrigação deduzir da LRF. Ele não deduz, infla o índice para 51, vai criar dificuldade para o governador, da mesma forma como o ex-secretário Maurício Toledo criou para o governo Tel. Isaac, a propósito dessa questão dessa database dos servidores estaduais agora em maio, a gente tem observado que o governo Renan Filho tem sido muito austero em termos de corte, de despesa, em termos de economia. Qual a expectativa de vocês em relação ao reajuste agora em maio? Você acha que ele dá pelo menos a mesma política que foi dada pelo governo passado? Olha, nós conquistamos no governo passado, mesmo com as dificuldades que se teve, mas o segundo mandato foi um mandato que ajudou a gente a construir algumas demandas de interesse dos trabalhadores. Né? Não considerar isso, Flávio, tem gente que não gosta de considerar que nós tivemos avanço no segundo mandato. Tivemos, sim. Se eu não considerar isso, toda a luta... mandato, no caso do governo Tel Vilela. Se eu não considerar isso, desconsidero também todas as lutas que nós fizemos. Pois é, a entidade de classe, o Sindipol. O Sindipol fez a luta, né? Toda semana estava na porta do governador, estava na porta do secretário de Gestão Pública, mas hoje um policial civil, com base no plano de carreira que foi revitalizado, renovado e foi oxigenado, esse policial civil se aposenta em média com R$12 mil, se ele tiver nível superior, for pós-graduado. Né? A Polícia Militar, né, fez um acordo que, com base no que avaliou as associações, considerado positivo, que deixou de ser pago parte dele agora em janeiro, jogaram outra parte para junho e, na verdade, criaram uma coxa de retalho. Né? Ficaram um pouco inquietos comigo, não os militares, mas o governo, porque eu disse que trocaram 6 por meia dúzia. Olha, veja bem, eles pegaram os 20%, que era sobre o salário velho, né, 20 sobre o novo, então ele dá menos, dá 16. Eles pegaram isso e aplicaram 6% para janeiro, com base no salário anterior, que deu 3,8. Bota 6% para julho e o restante para 2016. Mas não garante que terá os 7,15 do IPCA em maio. Veja bem, e o pior é que ele não pode garantir. Se ele botar os 7,15 em maio, e aí eu conheço os números do Estado, ele não consegue pagar os 6,8, porque a Polícia Militar é a segunda maior folha. Se ele só pagar a Polícia Militar e resolver a situação em parte da segurança pública, ele deixa o pepino para os civis, então para nós é zero. Veja bem, se o cobertor é curto, tem que cobrir todo mundo.
Senão ele não resolve o problema. O problema é que quem negociou o acordo da Polícia Militar com o governo, até pelo momento, início de governo, não amadureceu a proposta. Né? Tem algumas medidas do governo que estão vindo de forma unilateral, né? E sem conversar com quem conhece, né? Quem pode ajudar, eu mesmo me coloquei à disposição para contribuir. Né? Contribuir sem estar com a faca no pescoço do governo, sem estar com o martelo na mesa. Não, eu quero ajudar. De que maneira? Apurando os números e encontrando dentro desse percentual de números, né, a garantia que a gente possa dar ao servidor, garantir o IPCA, né, e trabalhar para que a gente tenha ganho real, porque aí representa a valorização do servidor público tão prometida. O que me deixa inquieto, que eu ouvi duas frases do governador Renan Filho. Uma delas eu guardei comigo. Né? Vamos ouvir, deixa ouvir quem sabe falar. Ou deixe falar quem sabe ouvir. Não, deixe falar quem sabe ouvir. E o início do governo não foi de ouvir. Foi só de falar, aplicar medidas que cria antipatia com a sociedade. Né? Uma delas foi as tomadas pelo secretário de Educação e vice-governador, suspendeu unilateral o transporte, teve que rediscutir a medida, voltou o transporte para 36 municípios alagoanos que não aderiram à municipalização em função da geografia, da sua realidade local e mais toda a cidade de Maceió. Isaac, isso aí não lhe complica politicamente, já que você é presidente do PT aqui em Maceió e o PT faz parte do governo, é aliado do governo, inclusive? Não, olha, na minha caminhada eu sempre busquei manter independência e autonomia. Eu me sinto muito mais dirigente sindical, né, secretário de organização da CUT, diretor dos sindicatos bancários, de que presidente do PT. Não vou dizer que isso não me honra. Eu tenho uma história dentro do movimento sindical e partidário, né? Conheço e reconheço o momento complicado que nós vivemos como partido político, né? Mas eu tenho 54 anos, eu tenho disciplina partidária, mas não tenho disciplina para ser enquadrado. Eu tenho minha posição política, vou mantê-la, vou continuar fazendo as críticas no sentido de se corrigir os rumos. Né? Eu não sou governo. Né? Eu não sou governo. Né? O sindicato é sindicato, o partido é partido, o governo é governo. O meu partido compõe o governo, mas tem os limites. Entre decidir pelo partido e decidir pela classe trabalhadora, eu só tenho uma opção. Ok, nosso muito obrigado a Isaac Cavalcante, diretor da CUT, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Agradecemos também a você, telespectador, pela sua audiência.